Trens de alta velocidade são maravilhas da engenharia moderna, conectando cidades e países a velocidades impressionantes. Eles não são apenas um meio de transporte, mas um símbolo de inovação e avanço tecnológico. A capacidade de viajar a velocidades superiores a 300 quilômetros por hora transforma a maneira como percebemos distâncias e tempo. Imagine o Brasil, um país gigantesco com milhões de pessoas espalhadas por cidades enormes e distantes umas das outras. Com tanta gente se deslocando, você já deve ter se perguntado por que não existe um trem-bala por aqui como em outros países. Os trens de alta velocidade representam eficiência, progresso e interconexão em um mundo globalizado. A rapidez e a pontualidade os tornam uma alternativa atraente aos voos domésticos e viagens de longa distância por estrada. Enquanto muitas nações abraçam essa tecnologia, a paisagem do Brasil permanece desprovida de trens de alta velocidade. Apesar do potencial evidente, o país ainda não conseguiu implementar um sistema de trem-bala. Por que isso acontece? Vamos entender as razões e os desafios por trás dessa ausência. O Brasil é imenso. Viajar de uma ponta a outra do país pode ser comparado a atravessar vários países da Europa. Além do tamanho, nosso território é cheio de obstáculos naturais, montanhas, rios e florestas. Construir trilhos para um trem-bala que precisa de uma linha bem reta e estável seria muito caro e complexo. Um exemplo é a Serra do Mar, entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde seriam necessários túneis e viadutos sofisticados, elevando muito o custo do projeto. Nossa malha ferroviária é antiga e foi criada pensando mais no transporte de cargas, como soja e minério de ferro, do que em passageiros. E os trens-bala exigem trilhos bem específicos que não podem ser compartilhados com outros trens. Isso significa que seria necessário construir uma nova rede ferroviária, algo extremamente caro e que, historicamente, não foi prioridade no Brasil. Trazer o trem-bala para o Brasil é um sonho caro. O projeto mais conhecido, que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro, já teve um orçamento estimado em torno de 50 a 60 bilhões de reais. E sempre que falamos de grandes obras no Brasil, os custos tendem a aumentar com o tempo, devido a questões como terrenos, mudanças políticas e flutuações econômicas. Além disso, o retorno sobre esse investimento levaria anos, já que a quantidade de passageiros, embora alta, demoraria para cobrir o custo inicial. Com tantas demandas urgentes como saúde, educação e segurança, o trem-bala acaba ficando para depois. Além dos altos custos, implementar um trem-bala no Brasil enfrenta outra barreira: a política. Um projeto desse porte precisa de estabilidade e de um esforço conjunto entre o governo e empresas privadas. Mudanças de governo, crises políticas e escândalos de corrupção acabam interrompendo ou adiando esses planos. Isso ficou claro no caso do trem-bala Rio-São Paulo, que foi discutido várias vezes ao longo dos anos 2000, mas nunca saiu do papel. Sem uma continuidade política sólida e acordos consistentes entre os setores público e privado, o projeto enfrenta grandes obstáculos. Voar entre Rio, São Paulo, Brasília e outras grandes cidades é relativamente rápido e barato, com voos frequentes o dia inteiro.
Com o transporte aéreo mais acessível, seria difícil justificar os altos custos de operação de um trem-bala, que precisaria de preços altos nas passagens para se pagar. Além disso, o Brasil ainda depende muito das rodovias e o transporte de ônibus, mesmo com seus desafios, é o mais usado pela maioria da população. Assim, a demanda que o trem-bala precisaria atrair já é bem atendida por outros meios de transporte. Construir um trem-bala requer muito dinheiro de investidores. No entanto, o Brasil, com sua economia instável e risco de mudanças repentinas, não tem sido um ambiente atrativo para investidores internacionais nesse tipo de projeto. Sem a confiança de que o investimento trará retorno, empresas preferem não arriscar. E o futuro? Apesar de todos os desafios, o Brasil tem potencial para trens de alta velocidade no futuro. Países como França e China demonstram os benefícios que essa tecnologia pode trazer. Na França, o trem conecta Paris a outras grandes cidades em poucas horas, enquanto na China, a linha de alta velocidade entre Pequim e Xangai reduziu o tempo de viagem em mais de 50%. Esse tipo de eficiência poderia transformar a conexão entre São Paulo e Rio de Janeiro. Grandes centros urbanos, como Brasília, São Paulo e Rio, poderiam se beneficiar imensamente com essa tecnologia. As regiões metropolitanas de São Paulo e Rio, juntas, têm mais de 30 milhões de habitantes, o que geraria uma demanda suficiente para justificar o investimento. Além disso, um sistema de trem-bala poderia reduzir a dependência do transporte rodoviário, aliviar o trânsito nas rodovias e reduzir as emissões de carbono, promovendo uma solução mais sustentável. Se a situação econômica melhorar e o país conseguir atrair os investimentos certos, um trem-bala poderia se tornar realidade em um futuro não tão distante. No fim das contas, o Brasil ainda não tem um trem-bala por uma série de razões: o tamanho do país, os altos custos, a concorrência com outros transportes, a infraestrutura antiga e a complexidade política e econômica. No entanto, apesar de ser um sonho distante, ele não é impossível. Com as condições certas e uma visão de longo prazo, o trem-bala poderia ser o marco de uma nova era de mobilidade e desenvolvimento no Brasil. Um futuro onde a velocidade e a integração conectem mais do que cidades, mas também as possibilidades de crescimento e inovação.